Decepções. Quem aqui já sofreu decepção na vida? Já? Difícil alguém que não tenha sofrido uma decepção na vida. Difícil uma pessoa que ainda não tenha sofrido uma frustração, que ele não tenha sofrido, não tenha sido alvo desse sentimento tão difícil. E não apenas um sentimento, mas algo que aflige a nossa alma de uma forma tão poderosa, que paralisa em muitas vezes as nossas atitudes, as nossas decisões, muda de foco as nossas escolhas, os nossos princípios. A decepção é uma realidade desconcertante. É lindo, né? A decepção é uma realidade desconcertante em muitos sentidos, é uma das dores mais intensas que o ser humano pode sentir. É terrível quando nós estamos diante de uma grande decepção, talvez seja uma das dores mais intensas, porque a decepção gera uma dor que é ocasionada por uma frustração, por expectativas que foram criadas e depositadas justamente em cima das pessoas que nós mais confiamos, que nós mais amamos, de quem gostamos, de quem esperamos lealdade, de quem esperamos fidelidade, de quem esperamos tratamento justo. Você jamais ficará decepcionado com alguém que você não ama, não respeita e não admira. Você jamais vai se decepcionar com alguém que você não tenha esses sentimentos por ela. Não há como. Não há como haver uma decepção com alguém ou alguma circunstância que você não ame e não respeite, e de alguma forma você não tenha uma admiração por ela. E nós estávamos falando com Deus, pedindo a Deus: Senhor, me dá um texto que reflita isso, que mostre isso, que nos dê revelações do céu a respeito disso. E esse texto, né? E eu quero pedir a você abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo, você está vendo aí, né? Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção, que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram.
Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estavam ardendo os nossos olhos dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Aleluia. Essa passagem você já deve ter conhecido a respeito dos dois jovens discípulos que estavam ao caminho de Emaús. E nós vamos repetir esse texto que eu falei no início a respeito de decepção. Decepção é uma das dores mais intensas que alguém pode sentir, porque ela deriva das expectativas que depositamos nas pessoas nas quais confiamos, de quem gostamos e de quem esperamos lealdade, fidelidade e um tratamento justo. A decepção, ela é uma dor terrível. A decepção pode levar a gente a um estado de inconformismo tão grande que as pessoas ficam às vezes anos ruminando obcecado em descobrir o porquê aquela pessoa ou aquelas circunstâncias aconteceu. Por que é que aquilo aconteceu e me deixou tão decepcionado, me deixou tão frustrado? Por que é que eu fui traído nos meus sentimentos mais sinceros? Eu não sei se você já viveu isso, mas eu passei um período decepcionado. E não foi um período curto, foram mais de 2 anos, quase 3 anos, com muitas áreas da minha vida paralisada, exatamente porque havia acontecido uma grande decepção na minha vida. Como uma pessoa muito amada, e observe, eu amava a pessoa, eu respeitava a pessoa, eu admirava a pessoa. E quando acontece algo que nossas expectativas em relação àquela pessoa, e não só aquela pessoa, são frustradas, vem aquela decepção e aquilo é como uma bomba nas nossas emoções. É como se a gente tivesse, de alguma forma, morrido algo dentro de nós. Você já sentiu isso? Quem já sentiu isso? E a decepção como se tivesse alguma coisa morrido dentro de você. É uma dor fúnebre. É uma dor realmente de perda. É uma dor como se você estivesse diante da morte. Não você morrendo, mas como se alguém ou algo tivesse morrido literalmente. E a gente fica de luto verdadeiramente. Não come, não dorme direito, não tira da mente a pessoa ou a circunstância e como aquilo aconteceu, e não tira da mente o desejo de tentar descobrir como aquilo aconteceu. Não tem remédio que passe, né, pastor? E não tem remédio que passe. Não tem palavras que façam com que a gente se sinta melhor. Não tem conselhos. Parece realmente que algo morreu em nós. Quando a gente se decepciona, toda uma história de bem-querer,
toda uma história de fidelidade, de amor, toda uma história que foi construída em cima de coisas tão boas. Elas desmoronam, elas entram em ruína, elas entram em colapso, fica comprometida, dando uma grande sensação de injustiça. Não é assim? A decepção causa a gente uma dor de luto e causa na gente uma sensação de injustiça muito grande. A decepção nos traz injustiça. Como a gente colocou aqui, é como se algo morresse dentro de nós. É horrível, irmãos. E a decepção, ela surge diante de uma equação. Se houvesse uma equação matemática, a gente poderia fazer assim. A decepção é a equação entre expectativa e frustração. É exatamente aquela circunstância ou aquela pessoa que a gente cria uma grande expectativa de que algo acontecerá desse jeito ou daquele jeito, ou que continue acontecendo como já vinha acontecendo. Há essa expectativa de que isso vai continuar assim, e de alguma forma, por algum motivo, aquela expectativa ela é frustrada, e essa frustração gera em nós decepção. E a ciência explica que isso causa em nós alguns mecanismos de defesa. A mente começa a trabalhar e trazer mecanismos de defesa para que nós não soframos diante daquilo que nós passamos, para minimizar o sofrimento. Um dos mecanismos de defesa que surge nesse momento é a transferência. Você está aqui? É quando a gente começa a passar para o outro toda a culpa daquela frustração. E a gente começa a enxergar que nós mesmos não temos culpa nenhuma. Aquilo aconteceu porque 100% a culpa foi do outro. E muitas vezes somos nós que de alguma forma demos causa ou alimentamos aquela frustração. Amém? Eu vou elencar algumas causas de decepções, algumas razões, algumas coisas que promovem, que provocam em nós consequências terríveis. De um por um aí. Algumas causas. Pensa a primeira. Um filho que descobre que seus pais não são pais biológicos, que mantiveram segredo sobre a adoção. Isso causa um grande desastre de decepção. Passa aí, querido. Alguém que sempre confiou que o parceiro jamais quebraria o acordo de fidelidade. Meus irmãos, é algo terrível, destruidor. Quando num casamento alguém trai a confiança do outro. Isso implode. E se não for o Espírito Santo de Deus para ajudar nesse tratamento de reconquista, não tem psicologia, não tem psicanálise, nem psiquiatria que resolva. Outro exemplo, o rompimento abrupto e sem explicações de um relacionamento que parecia ir bem. E quando eu falo aqui, não é casamento. Existem amizades que são tão fortes, que são tão importantes para a pessoa. É aquele amigo que você está ali junto, que sempre lhe dá acolhida, que sustenta você. E de uma hora para outra, aquela pessoa abruptamente se distancia e se afasta e não quer mais conversa. Isso causa dentro do nosso coração um grande trauma de rejeição. E é uma decepção. Quem já viveu alguma dessas três aqui? Quem já viveu dessas três aí? É horrível. Tem mais. Deixa eu dizer aqui, ó. Pais que acreditam terem feito o melhor para o seu filho, quando ele lhe dá as costas, indo viver em desacordo com toda a orientação que recebeu.
Meus irmãos, a gente que é pai, a gente cria, orienta, ensina, educa, explica, dá direção. E uma grande decepção é quando a gente encaminha tudo e diz: filho, o caminho é esse. E o filho deliberadamente dá as costas, resolve trilhar um caminho completamente oposto a tudo o que lhe foi ensinado. Isso é uma decepção terrível, que causa uma dor terrível. Filhos que foram parceiros de seus pais e descobrem que eram alvo de fofocas, de maledicências, de piadas. Senhores pais, senhoras mamães, não. Cuidado com as brincadeiras que tiram com seus filhos. Brincar é legal, mas cuidado, porque você é o guardião da alma do seu filho. Você está aqui? Amém. Está ligado aí? Você é o guardião e a guardiã da alma do seu filho. Se tem alguém que não pode ferir a alma do seu filho, é você. Porque o filho tem nos pais o referencial de proteção e não de humilhação. Há muitos filhos extremamente decepcionados com seus pais. Passa aí, filho. Pessoas que amaram e confiaram em seus líderes espirituais, contudo descobriram que estavam sendo usados e manipulados. É outra grande causa de decepção, e que, por envolver as questões do reino de Deus, por envolver as questões espirituais, é uma das mais perigosas. Porque, além de tudo, ainda pode afastar a pessoa de Deus. É assim? Quem já viveu alguma frustração e decepção no mundo espiritual? Quem já viveu aí? São poucos, graças a Deus. Isso pode acontecer e derruba alguém. E por último, existem várias, não neguei só algumas. Pessoas que fazem algo mal, que jamais imaginariam fazer. É quando a gente se decepciona com a gente mesmo. Irmãos, essa também é uma das mais difíceis de se redimir. É quando o homem, quando a mulher, ela decepciona com ela própria. Ela fez algo e ela diz: meu Deus, como eu consegui fazer uma coisa tão horrorosa, uma coisa tão ruim, uma coisa tão má? Como eu consegui fazer isso? Poxa, a que ponto eu cheguei? São coisas que fazem com que a gente entre numa aspiral para baixo. Tira misericórdia, misericórdia, misericórdia. Nesse episódio com os 2 discípulos de Emaús, nós percebemos claramente que eles estavam decepcionados. Interessante, irmãos. A Bíblia tem exemplo para tudo. Os 2 estavam ali decepcionados, frustrados. Havia expectativa, e nós vimos isso no texto, de que aqueles 2 homens tinham a expectativa que Jesus viria, e a redenção de Israel que eles esperavam era que Jesus tomasse o governo, colocasse os romanos para correr, libertasse Jerusalém do domínio de Roma e assumisse o governo político, o governo militar, o governo econômico, e liderasse o povo de Israel à liberdade, como tantos outros reis e profetas fizeram. Era isso que eles esperavam. E assim aqueles 2 homens que eram discípulos de Jesus, que estavam caminhando com Jesus, que ouviam Jesus falar a respeito dele próprio, estavam decepcionados, estavam frustrados. Se você não fechou sua Bíblia, no versículo 13 diz o seguinte, acompanhe comigo: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús,
a 11 quilômetros de Jerusalém. A decepção daqueles homens fez com que eles saíssem de Jerusalém, que era o lugar da promessa de Deus, e fossem embora. A decepção, uma das grandes consequências da decepção, é abandonar a promessa de Deus, abandonar os sonhos de Deus. É uma das maiores consequências das decepções. Abandonar sonhos é uma das consequências das decepções. Você já abandonou algum sonho? Você se decepcionou? Já abandonou algum? Já deixou de lado? Já saiu do lugar da promessa de Deus que se decepcionou? Às vezes abre mão de ministério, que é um lugar de promessa de Deus, porque se decepcionou com líderes, com circunstâncias, ou o que quer que seja. E entrega de mão beijada, faz como aqueles dois homens, vão embora de Jerusalém, deixa para trás sonhos, deixa para trás ministério, deixa para trás promessa. Porque a decepção mata sonhos. A gente para de olhar para frente. A gente se entrega, a gente se rende. Aqueles homens haviam criado uma expectativa irreal a respeito de Jesus. Versículo 21 diz assim: e nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles haviam criado uma expectativa irreal em relação a Cristo, de que ele seria o libertador de Roma. Ele havia morrido e não havia ressuscitado, nada havia acontecido. E uma das coisas, irmãos, é que expectativas irreais são um grande passo para a decepção. Irmãos, eu vivo dizendo aqui na igreja: não crie expectativas em relação a mim, porque eu sou falho. Vai ter dia que eu vou estar abusado, chateado, vai ter dia que eu vou errar com você, vai ter dia que eu vou talvez passar e não falar, porque eu não vi, ou porque eu estou de saco cheio mesmo, desculpa a expressão. Eu vivo dizendo: não crie expectativas, porque eu sou humano. Tem dia que eu não quero vir aqui de manhã para a igreja, eu quero ficar em casa. E por que é que eu venho? Por causa de Deus, por Ele. Quer comais, quer bebais, né? 1 Coríntios 10:31, façais outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. É por isso que nós nos movemos. Paulo já fala sobre isso. Será que você está decepcionado porque criou uma expectativa irreal? Será que você está decepcionado porque você jogou uma expectativa além daquilo que poderia acontecer sobre alguém? Será que você criou uma expectativa anormal e isso gerou decepção em você? Nós precisamos entender isso. E aqueles homens haviam criado uma expectativa irreal. E isso é o primeiro passo para uma decepção, irmãos. É o primeiro passo para entrar na rota, no caminho da decepção, da frustração. Você está aqui, meu? Vamos voltar a caminhar junto com aqueles dois homens. Eu vim dizendo que eu gosto de caminhar junto. Eu me transfiro para lá, eu me teletransporto para lá. Eu fico imaginando aqueles dois homens caminhando, decepcionados, conversando. E se você caminha comigo aí no versículo 14, 15, diz o seguinte: e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Aleluia. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele é aquele que vai caminhar com a gente no caminho do desapontamento, da frustração, da decepção. Ele é aquele que vai se achegar a nós. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas, que dá a vida pelas ovelhas. Jesus vai se achegar a gente, Jesus vai se encostar a gente.
Aqueles homens estavam decepcionados e caminhando o caminho da decepção, afastando-se cada vez mais do plano de Deus, da promessa de Deus, do sonho de Deus. Eles estavam caminhando no caminho contrário. Não importa o caminho que você esteja trilhando, Jesus vai sempre tentar se aproximar de você. O filho pródigo foi embora. Deus foi atrás dele. Enquanto eu estava sentado no chão comendo farelo de porco, Jesus estava sentado junto deles. Eu não estou aqui. Não importa a decepção que você teve, Jesus vai se achegar até você. Só que muitas vezes acontece com a gente que aconteceu com aqueles dois homens. Jesus chegou e eles não discerniram, eles não entenderam, eles não conseguiram alcançar quem estava com eles. Lá no Salmo 23 nós sabemos de cor: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para lá para descansar e me conduz a águas tranquilas. A decepção estava ali. Jesus encostou nos dois porque Ele é o bom pastor. Ele jamais vai abandonar você. Amém. Ele jamais vai deixar você no meio de uma decepção, de uma frustração, e não vai se achegar, jamais isso vai acontecer. Ele vai estar junto. O que a gente precisa é pedir a Ele que abra os nossos olhos e que faça com que a gente entenda, enxergue, tenha o discernimento de que Ele está ali. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus vai ao encontro, Jesus vai ao lugar do desapontamento. Ele vai lá, irmãos. Ele foi em busca daqueles dois homens, porque ele sabia que aqueles dois homens estavam decepcionados, frustrados. Aqueles dois discípulos estavam completamente se afastando de tudo, porque ele tinha um propósito. Diga assim: Deus tem um propósito. Faltou agora no finalzinho. Diga assim: Deus tem um propósito comigo. Amém. Eu não tenho costume de mandar ninguém dizer nada não. Mas às vezes é necessário. Agora o mico de você dizer do outro eu estou evitando. Esse mico aí eu tenho evitado. Diga para o seu irmão do lado, isso ninguém merece. Não é não? Isso mesmo, você está visitando, vai visitar uma casa, um lugar, está sozinho lá, diga para o seu irmão do lado, o cara faz. Para dizer mesmo, tem certeza. Esse mico eu não vou deixar você passar não. Mas Deus aproximou-se daqueles homens porque havia um grande propósito na vida deles. Acompanhe o versículo 16 comigo. Mas os olhos daqueles homens foram impedidos de reconhecê-lo. As decepções nos impedem de ver novas possibilidades e saídas. Meus irmãos, o Rio está filmando aqui, ficar muito descer e ficar acompanhando. Você está perdendo talvez muitas coisas porque a decepção foi tão grande que você está deixando oportunidades passarem, porque está fixada naquela decepção. Você está tão, talvez, agarrado naquela decepção e tentando descobrir o porquê isso aconteceu, que há novas possibilidades, novas saídas, novos caminhos que estão disponíveis ali e a gente trava. Os olhos daqueles homens estavam fechados a ponto de não conseguirem identificar que era Jesus estava do lado deles. A decepção tira a nossa visão. A gente só vê o problema. Não é assim? A gente dorme e acorda pensando nisso. A gente dorme e acorda remoendo isso no nosso coração. Por que isso aconteceu? O que foi que eu fiz? Por que a pessoa fez isso?
Porque essa circunstância aconteceu e aquilo vai aumentando e aquilo vai entrando numa situação de causar uma grande enfermidade na alma, uma grande enfermidade da psique. Isso vai trazendo em nós uma grande avalanche. Que o Senhor nessa noite possa começar a tratar a sua vida e abrir o teu entendimento e fazer com que você consiga enxergar, abrir os olhos para outras coisas, para outras questões, para outras possibilidades, para outras saídas. Porque a vida não se resume à decepção que você passou. Amém? Aleluia. Versículo 17. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos e começaram a contar a Jesus tudo o que aconteceu. Meus irmãos, o processo de cura passa por falar sobre as decepções. Jesus, ele é metódico. Jesus vai no ponto. Ele pega aqueles dois homens e diz: o que é que está acontecendo? Por que vocês estão tão tristes? Me digam o que aconteceu. Jesus já sabia. Jesus encostou neles e sabia o que estava acontecendo. Irmãos, falar é terapêutico. Falar sobre a decepção com alguém que esteja preparado para ouvir, com alguém que esteja autorizado por Deus para ouvir, é terapêutico, é cura. É preciso, é necessário, é primordial abrir a caixa preta da sua alma e falar sobre as decepções. Não vai haver cura enquanto aquilo estiver girando só dentro de você. É preciso abrir o coração. Aqueles homens foram instigados. Jesus cutucou: o que é que está acontecendo? O que foi que houve? Eu quero convidar você a abrir Salmos 18. Salmo 18. Salmo 18, versículo 6. O salmista diz: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. O salmista clamou, gritou ao Senhor. Ontem de manhã eu dei uns gritos lá em casa. Não foi com ninguém, não. Não foi com o Cabinho, com o Dudu, nem com a cadeira. Foram uns gritos com Deus. Também não estava reclamando dele, não. Grito de desespero, grito de angústia. Senhor, o que está acontecendo? Coisas assim. Senhor, por que isso está abatendo a minha fé? Por que isso está acontecendo na minha vida? Você precisa abrir o coração, a caixa preta da sua alma precisa ser destampada, senão você vai implodir. Implodir é para dentro. Se você não abrir a caixa preta da sua alma, você vai implodir. Agora no mesmo ainda, Salmo 18, vai para o versículo 17. E livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, forte demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me.
pois segui os caminhos do Senhor, não agi como o ímpio, afastando-me do meu Deus. Esse finalzinho aí é fundamental. Porque segui os caminhos do Senhor e não agi como o ímpio, afastando-me do meu Deus, mas pelo contrário, indo ao encontro de Deus. A cura em falar, queridos. Certamente você falando com Deus, orando a Deus, clamando a Ele, pedindo a direção, Deus vai te indicar alguém na terra, físico, uma pessoa para ouvir. Falar com Deus vai curar, vai. Mas muitas vezes é preciso que a gente fale para outra pessoa. Agora tenha cuidado, irmãos. Porque tem pessoas abrindo a caixa preta da sua alma para quem não está preparado. E em vez de melhorar, piora. Vem conselhos terríveis, por mais que sejam pessoas que amem a gente, que querem o nosso melhor, que dão aquele conselho achando que vai melhorar, mas se aquele conselho não é direcionado por Deus, e não tem experiência com Deus, e não tem a vivência, e não tem às vezes até a técnica, vai dar errado. Em vez de cura, vai piorar. Você precisa falar, irmão. Você precisa abrir o coração. A cura das decepções, e não só as decepções, das frustrações, da rejeição. A cura da nossa alma passa por falar. Você vai ter coragem de abrir a caixa preta? Vai ter coragem de abrir a caixa preta? Será que você consegue abrir a caixa preta? Vamos continuar aqui caminhando com aqueles homens e com Jesus, amém? Vamos continuar caminhando aqueles três juntos, se junte a eles. Faz de conta agora que são os três e você está ali do lado, só pirulando o que está acontecendo. Versículo 25, acompanhe comigo, voltando lá para Lucas. E ele lhes diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que Jesus começou a fazer ali foi tratamento. Amém? Jesus começou a tirar aqueles homens do foco da desconfiança, da frustração, da decepção. Houve ali uma intervenção psicoterapêutica de Jesus. Jesus foi o maior psicólogo da nossa terra, o maior psicanalista. Está lá os dois caminhando, Jesus encosta. E agora, eles falaram as decepções deles, e Jesus começa agora a fazer uma intervenção naquelas vidas. Jesus começa a falar da palavra e começa a lembrar a eles todas as promessas que haviam sobre a vida deles e que se cumpririam em Cristo. Jesus lembra cada uma das promessas. Jesus faz com que aqueles homens tirem a visão do problema, da decepção. Jesus começa agora a mostrar uma nova paisagem a eles. Ainda foi coach. Ele foi um coach, né? Eu não gosto muito desse nome, dessa modinha, não. Coach. Então, ainda foi mentor. Mentor, coach, ele foi um psicólogo, um psicanalista, ele fez uma intervenção. Jesus chegou ali e, de uma maneira impressionante, toca neles para começar a dizer: gente, olha, vamos tirar o foco disso, vamos olhar para outra área. Aleluia. Aleluia, Deus é bom. Jesus começa a lembrar as promessas. Jesus começa a fazer com que eles mudem o foco. Jesus começa a trazer à memória deles o que dá esperança. A palavra de Deus diz: eu preciso trazer à memória aquilo que dá esperança. Jesus está começando ali a mudar o seletor de canais dele.
Vocês ainda não viram Jesus, Ele não ressuscitou para vocês ainda, mas está escrito isso, está escrito aquilo, está escrito aquilo. Jesus começou a falar em todos os profetas ali, começou a falar da palavra das promessas que estavam sobre eles. Jesus começa a lembrar para você, que talvez esteja decepcionado agora, que Ele suprirá todas as suas necessidades. Amém. Jesus lembra que nos dará a vida eterna. E Ele não vai te decepcionar. Jesus lembra que perdoará todos os nossos pecados. E Ele não vai te decepcionar nisso. Jesus lembra que o choro durará uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é certo, não haverá decepção. Aleluia. Jesus começa a lembrar que Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. E que não vai haver decepção, frustração. Você pode e deve criar 100% de expectativa nisso aqui, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Lá em João 16:33, o próprio Messias disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus diz lá em Números 23:19 que Deus, perdão, Jesus não, a palavra diz lá em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele falando, Ele deixará de cumprir? Acaso de prometer, Ele não fará? Aleluia. A decepção não vai mais te paralisar. Diga amém. Aleluia. Porque Deus vai te mostrar a partir de hoje novas possibilidades. E os teus olhos estarão abertos para isso. Amém. Amém. Aleluia. Versículo 29 de Lucas, acompanha comigo. Vamos continuar caminhando para Emaús. Estamos já chegando lá. Mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Eu quero dar mais uma dica do que faz com que você e eu sejamos curados nas nossas decepções. É um negócio chamado relacionamento. Relacionamentos abrem a porta da cura. Lembra que a gente falou que o processo de cura passa por falar sobre a decepção? Lembra que eu falei sobre isso? Eu vou falar para quem? Para as paredes. Eu vou falar para mim mesmo. Vou falar para o zap comigo mesmo. Vou gravar um áudio, vou me filmar. Eu preciso falar, mas eu preciso ter relacionamento. Jesus tem uma... Vou fazer até uma expressão bem popular nossa, né? Jesus fez o migué. A pessoa passa, como se fosse embora, para ver o que eles iam dizer. Então ele disse: não vai embora não, volta, fica com a gente, vai escurecer. Jesus chegou, sentou com eles, foi tomar café com eles, foi jantar com eles. Uma das coisas que a decepção faz é isolar a gente. A gente se isola de quem ama. A gente se isola de pessoas que não estão nem sabendo daquela decepção. A gente se isola do mundo. A gente se fecha. A decepção faz o quê? Se levante aí um outro mecanismo de defesa, que são as paredes que nós levantamos em torno de nós para nos proteger e não nos decepcionarmos mais. Eu não quero me decepcionar mais com ninguém, então agora eu não abro meu coração mais para ninguém, eu não confio mais em ninguém, eu não me entrego mais a ninguém, eu não quero mais me relacionar com ninguém, eu não quero intimidade com ninguém. É aquele que trabalha para Deus, é ministro de Deus, e se decepciona
decepciona, se frustra com alguém, diz, eu não quero mais, você agora você está só sentado no banco. Eu vou ser crente de banco, eu não quero mais liderar nada, eu não quero dar mais frente nada, eu não quero participar de nada. Você já viveu isso? Só Cris, Renata, cadê os corajosos? Você já viveu alguma dessas mecanismos de defesa de se isolar de tudo? Quanto mais a gente se isolar nas decepções, mais vai afundar. Você está aqui, irmão? Relacionamentos abrem a porta da cura. Você precisa falar com alguém. Você precisa se relacionar com as pessoas. Você precisa voltar a caminhar com as pessoas. Você precisa voltar a sentar e bater um papo com alguém. Aleluia. Vamos voltar para Emaús. Quem quer voltar para o caminho? Vamos voltar para o caminho. Versículo 31 de Lucas. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Aleluia. Observe que a hora em que eles tiveram os olhos abertos com Jesus, partiu o pão. Aqueles dois homens já haviam visto isso antes. Aqueles dois homens já haviam ceiado com Jesus lá atrás. Aqueles homens já viram Jesus partir o pão. Aqueles homens já viram Jesus partir o pão, agradecer a Deus e multiplicar aquele pão. E mais de 5.000 pessoas comeram. Aqueles homens já viram aquilo acontecer. Ali houve o clique de voltar algum tempo atrás para algo bom. Você está aqui, irmão? A Bíblia diz que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É o processo de cura. Comece a lembrar das coisas boas que aconteceram atrás. Porque até hoje você não só viveu coisas ruins, só viveu coisas ruins. Será que hoje você só viveu decepção a vida inteira? Será que não há nada de bom que você possa dizer? Em uma delas você está salvo, você entregou a Deus Jesus, você é dele. Até agora ele tem cuidado de você, tem dado livramentos a você. Os olhos daqueles homens foram abertos. A cegueira saiu. Sem que Jesus precisar dizer nada, apenas no movimento de abrir o pão, de partir o pão. Aquilo abriu o entendimento. Aleluia. Versículo 30 diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. E então os olhos foram abertos. Queridos, a minha oração é que a partir de hoje os teus olhos sejam abertos. Que você pare de olhar e focar apenas a decepção, a frustração, a dificuldade. Aqueles homens foram curados daquela decepção, amém? Aqueles homens foram tratados, eles passaram por um tratamento. Foram 11 quilômetros andando. Olha, por mais que eles sejam rápidos, 11 quilômetros andando dá no mínimo umas 3 horas aí. Eu caminho em 50 minutos para 1 hora, acelerado, 5 quilômetros. 11 vai dar 2 horas. Agora no sol de Torá, eu estou falando caminhando, nem correndo, caminhando. No sol de Torá, como é lá, e conversando, batendo papo, Jesus passou ali umas 2 horas e meia conversando com eles. Querido, preste atenção. A cura é um processo. Ela não vai acontecer assim, no estalar de dedos. Vai começar um processo. Que hoje seja o início desse processo de curar as suas decepções, porque a cura das decepções faz com que a gente volte a olhar para o que realmente importa. A cura das decepções faz a gente voltar a olhar para aquilo que realmente faz sentido. Acompanhe comigo os versículos 33 e 34. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém.
Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Você dá uma paradinha para você entender isso. Estão lembrados que eles disseram para Jesus: não vai embora que já vai escurecer? Estão lembrados disso? Não vai embora, não, fica com a gente que vai escurecer, vai chegar a noite. Fica com a gente. Porque eles disseram: olha, não é bom caminhar à noite. O que eles estavam dizendo para Jesus é: não é bom caminhar à noite, vamos ficar aqui à noite, vamos dormir e de manhã a gente sai. A leitura que a gente faz quando eles disseram: Jesus, fica com a gente, é: não caminhe à noite. Amém? Quando os olhos abriram, versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles não estavam nem aí se já era noite, se ia escurecer, se é frio, se ia ter ladrão na estrada. Eles simplesmente viram que precisavam voltar para o lugar, para o centro da vontade de Deus, para o lugar da promessa de Deus. Você ouviu isso? Eles enxergaram os novos horizontes e viram que estavam se afastando daquilo que Deus queria. E correram e voltaram imediatamente. Após esse encontro, eles voltaram para o lugar da promessa. Eles voltaram para Jerusalém. Eles haviam superado a decepção. Você precisa voltar para o lugar da promessa, meu irmão. Amém. Eu vou dizer de novo: você precisa voltar para o lugar da promessa. Você precisa voltar para a sua Jerusalém. Aleluia. A cura nos faz voltar ao lugar da promessa, nos faz voltar a Jerusalém, ao centro da vontade de Deus. Tem gente que abriu mão do ministério, aqueles homens foram embora de Jerusalém por causa da decepção consigo, com a equipe, com o pastor, com quem quer que seja, e começaram a caminhar para longe. É preciso voltar. É preciso voltar ao lugar da promessa, a Jerusalém. Aleluia. A minha oração, irmãos, é que você nessa noite faça como aqueles 2 discípulos. Permita ser tratado. Às vezes a decepção vem quando você está no emprego super estabelecido. Já está há anos trabalhando lá, você está super confiante de que estão gostando do seu trabalho, que você vai almejar e vai alcançar novos postos, e de uma hora para outra, pá, está demitido. E vem aquela frustração terrível, e vem aquela decepção terrível, e a pessoa entra numa linha de queda. A minha oração aqui nessa noite, essa decepção que você viveu, começa a ser tratada, amém? Começa a ser tratada. Que você permita que Deus entre nela, que Jesus entre nela. E lembre-se, nós falamos aqui, a cura das emoções, nesse sentido de decepção, ela passa por falar, por se relacionar, por acreditar, por começar a enxergar novas possibilidades e de voltar ao lugar da promessa de Deus. Jeremias 29, 11, 12 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou passar. Aleluia. Vou passar. Aleluia. Veja que texto maravilhoso, irmãos. Hebreus 12, 12 e 13. É para você e para mim. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie,
Pelo contrário, seja curado. Exortação à paz e à sinceridade. Glória a Deus. Meus irmãos, eu conheço vocês, aqueles que eu tenho convívio aqui. E algumas pessoas da nossa comunidade estão com os joelhos vacilantes, estão com as mãos enfraquecidas por decepções. E a palavra diz: fortaleçam as mãos, fortaleçam os joelhos, preparem os caminhos retos, porque Deus vai trazê-los de volta. Porque Deus vai trazer vocês de volta. E há uma frase que eu quero encerrar com ela do C.S. Lewis. Diz o seguinte: coloque todas as suas decepções aos pés da cruz. Ainda que não encontre respostas, certamente encontrará descanso. Porque o que a gente mais precisa diante da decepção não são respostas, mas descanso. Porque as respostas não vão mudar nada. Meu querido, a resposta não vai mudar nada na sua vida. Saber o porquê aquilo aconteceu não vai mudar coisa alguma. Os fatos continuarão do mesmo jeito. O que alguém precisa quando está decepcionado é descanso. Só descanso. Eu quero convidar você a orar.